Pessoal, muito bem, eu comecei a gravar, tá? Vou compartilhar com vocês o slide e seguir daí por diante. Aqui. Se tudo correr bem, se a internet deixar, vocês estão vendo o meu slide aí. E aqui o que a gente vai estudar hoje basicamente, pessoal? Um pouco de equação do primeiro grau, um pouco de equação do segundo grau e as suas aplicações, algumas aplicações dela, tá? Vou fazer bastante exemplos aqui. Eu sempre acho que fazer exemplos em matemática é fundamental. Se você não fizer os exemplos, não explicar, acaba não entendendo. Então, é fundamental que a gente faça os exemplos aqui. Então, eu vou pegar e vou seguir a partir daqui. A primeira coisa que eu coloquei para vocês aqui é a definição do que é uma equação do primeiro grau. Essa definição é uma definição clássica, né? Equação é uma sentença matemática que contém uma ou mais incógnitas e é expressa por uma igualdade. Aí, por exemplo, aqui nós temos um exemplo, né? Toda equação é composta de uma expressão colocada à esquerda do sinal de igual e outra à direita do sinal de igual. Essas expressões são denominadas membros da equação. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente acaba tendo o primeiro membro sendo 3x mais 5 e o segundo membro sendo o 11. Na prática, o que a gente está buscando aqui é qual número que eu posso pegar e substituir no x e essa conta dá 11. Você pode perceber o seguinte, se o x valer 0, fica 3 vezes 0 mais 5, que não é 11. Se o x valer 2, fica 3 vezes 2, que é 6. 6 mais 5 é 11. Então, especificamente nesse caso, que você pode perceber que x igual a 2 é uma solução aqui da nossa equação. Porque se eu pegar no lugar do x e colocar o 2, os dois lados acabam dando a mesma coisa. Então, 2 é uma solução da equação. E aqui eu tenho a definição formal do que é a solução. Por exemplo, raiz de uma equação. Um número é raiz ou solução de uma equação quando colocado no lugar da incógnita, transforma a equação em uma sentença verdadeira. Aqui a gente tem exatamente o mesmo exemplo de antes. Por exemplo, eu posso perceber que se eu pegar no lugar desse x aqui, por exemplo, e colocar o número 0, fica 3 vezes 0, dá 0, 0 mais 5 é 5, então 5 não é igual a 11, logo 5 não é uma solução dessa equação aqui. Desculpa, 0 não é uma equação dessa equação, porque quando eu substituo, não dá 11 igual a 11. Se eu pego aqui, por exemplo, no lugar do x coloco 1, fica 3 vezes 1, que é 3, né? Aí 3 mais 5, que vai dar 8, e 8 é diferente de 11, então também não é solução dessa equação aqui. Para ser solução, conforme eu disse, os dois lados têm que bater. Aqui, ó. Deixa eu vir para cá e voltar para cá. Você pode perceber aqui que 2 é uma solução. Por quê? Porque 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 5 é 11. Então, a solução dessa equação aqui, nesse caso, é 11. E se você tem uma equação do primeiro grau, especificamente do primeiro grau, a solução sempre é única. Do segundo grau pode não ser, mas do primeiro grau é. Então aqui a gente vai começar a fazer alguns exemplos, gente. Eu vou fazer aquele esquema de sempre. Vou compartilhar aqui a minha tela, de maneira que vocês consigam ver a webcam do lado e que vocês consigam ver o slide do outro lado. Porque meu intuito aqui é fazer essas contas com vocês. Acho que fica mais fácil para explicar e, consequentemente, para entender. Então, deixa eu diminuir um pouco aqui. Eu sei que ficou menor. Eu vou compartilhar com vocês, de um lado, igual eu falei, o meu caderno, e do outro lado eu vou compartilhar com vocês o slide. Eu sei que vocês não estão enxergando ainda. Vou compartilhar agora, só um minuto. Vamos lá. Pessoal, se tudo correr bem, se a boa internet permitir, do lado esquerdo vocês estão vendo o slide e do lado direito vocês estão vendo o meu caderno. É isso mesmo? Alguém dá um retorno aí para mim?
Sim? Sim, professor, exatamente isso. Beleza, então vamos lá. Aí eu vou pegar essa primeira conta, que é uma conta relativamente simples, mas vou fazer com vocês. Vamos começar do básico aqui e ir galgando aos poucos para ver coisas mais avançadas. Está pequenininho, mas depois do slide ele volta ao normal. Então, a primeira conta que eu tenho é resolver essa equação aqui. 4x mais 7 igual a x menos 8. Pessoal, qual que é a ideia padrão de você resolver uma equação? A ideia padrão é você sempre utilizar operações inversas. Isso aqui é um pouco mais técnico do que eu vou fazer aqui no caderno. Mas, enfim, você sempre utiliza operações inversas, sempre objetivando deixar o x no primeiro membro isolado. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar uma equação desse tipo aqui, esse x aqui está no segundo membro. O foco é sempre trazer o x para o primeiro membro utilizando operações inversas. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 4x menos x. Eu trouxe o x para cá trocando o sinal. Esse trocar o sinal que eu falo assim, de maneira informal é fazer a operação e somar com simétrico. Trocando em miúdos. Sempre funciona isso. Esse x aqui está somando. Eu trago para cá e troco o sinal dele. O menos 8 é um número e já está aqui no segundo membro. Então, esse 7 aqui, eu posso trazer ele para cá também e fica, então, menos 7. Segue esse padrão. Aí, se eu somar 4x menos x, vai dar 3x. E se eu somar menos 8 com menos 7, dá menos 15. Dessa maneira aqui, acontece o seguinte, ó. Eu posso passar esse 3 que está aqui com x também para o outro lado, porque o meu foco é isolar o x no primeiro membro. Para passar esse 3 aqui para o outro lado, para o segundo membro, é só usar a operação inversa dele. Percebam que aqui ele multiplica o x. A operação inversa de multiplicar é dividir, que é isso aqui. Logo, essa conta, menos 15 dividido por 3, dá menos 5. Então, de fato, nós temos que a resposta é x igual a menos 5. Tem como fazer um teste para ver se está correto? Tem. O teste é o seguinte, se eu quiser comprovar para ver que está correto. Eu pego a equação original que foi dada e no lugar do x eu coloco o valor que eu obtive aqui. Para estar correto, os dois lados têm que dar a mesma coisa. Se não der a mesma coisa, é porque eu fiz uma conta errada e a conta não procede. Então, por exemplo, fica 4 vezes menos 5 mais 7 igual a menos 5 menos 8. 4 vezes menos 5 é menos 20. Menos 5 menos 8 é menos 13. Moral da história, menos 20 mais 7 dá 13, negativo. Igual a menos 13. Perceba que os dois lados são iguais. Significa, então, que, de fato, a nossa conta x igual a menos 5 está correta. De fato, menos 5 é a solução dessa equação aqui, sim. Alguém quer fazer alguma ponderação, pessoal, sobre isso? Não? Bom, vou pegar então umas mais difíceis aqui. Aí aqui eu coloquei na sequência aqui do slide, para depois compartilhar para vocês, a solução. Exemplo 2 é um pouco mais rebuscado do que essa. Tem mais coisa para fazer. Vamos colocar aqui, ó, eu tenho 3, esse aqui é o exemplo 1, né? Exemplo 2. Eu tenho aqui 3 que multiplica x mais 1, mais 2 que multiplica 2x menos 3, igual a 5 vezes x menos 1, mais 8. Então, a lógica aqui é a mesma lógica da primeira conta. Eu tenho que, por vias algébricas, sem infringir regras, trazer o que é x para o primeiro membro e o que não for x jogar para o segundo membro, tudo algebricamente. Então, percebam só. Esse 3 que precede esse parênteses aqui, na verdade, ele está multiplicando. Então, eu posso pegar esse 3 e multiplicar pelo x e multiplicar pelo 1. Da mesma maneira, esse 2 que precede esse parênteses também está multiplicando aqui e aqui. Esse 5 também multiplica esse x aqui e esse 1 aqui. Então, temos 3x mais 3, 4x menos 6, igual 5x menos 5, mais 8.
Primeira etapa do exercício é isso, é multiplicar tudo, o primeiro parênteses pelo 3, o segundo aqui pelo 2, o terceiro aqui pelo 5. Agora, essa conta é bem parecida com a primeira. Eu vou trazer tudo que tiver x para o primeiro membro e tudo que não tiver eu vou jogar para o segundo membro, sempre utilizando operações inversas. Então, por exemplo, esse 3 com esse 4 aqui, ó, 3x mais 4x, eu posso somar, dá 7x. Esse 5 que está aqui no segundo membro, eu trago ele para cá trocando o sinal. Esse menos 5 com esse 8 aqui dá para juntar também. Ó. Menos 5 com 8 aqui vai dar 3. Tá? Aqui eu também posso juntar o 3 com menos 6, que dá menos 3. Então, teremos 3 aqui. Esse menos 3 vem para cá, fica mais 3 assim. 7 menos 5 dá 2x igual a 6. Logo, a operação inversa para poder tirar esse 2 daqui é passar ele dividindo. Logo, a solução aqui é x igual a 3. Professor, por que você preferiu fazer as operações do 5 e o 8 e transformar em 3, e dos 3 e 6 nos seus devidos lugares e não levou tudo direto? Eu poderia levar tudo direto. Eu quis reduzir trabalho. Ah, tá. Só Mas ia dar o mesmo resultado, né? Porque dizem que daria isso dá depois. diferença. Se isso acontece, é melhor você fazer primeiro no onde eles estão, depois ir para lá. É uma opção, sem dúvida. Dá a mesma coisa no final. Tá bom? Bem, Professor, uma coisa que eu fiquei na dúvida, que eu me deparei com uma equação e eu nem soube como fazer, porque assim, a equação é assim. pode falar que eu estou te ouvindo. Eu escrevo ela aqui. Ah, você colocou aqui no chat? Então, Juliana, né? Juliana, olha só, nesse caso, essa equação aí, vamos lá, deixa eu fazer algumas ponderações sobre ela. É um x mais um y mais um z sobre 3. O primeiro passo aqui é que essa expressão especificamente aí é uma expressão matemática, concordo com você, mas ela não é uma equação porque ela não está igualada a nada aqui. Ela não está igual a zero, igual a alguma coisa. Então, para ser uma equação, ela teria que estar igualada a alguma coisa. Certo? Primeira ideia. Sim? Então, primeiramente, ela não é uma equação porque essa expressão aqui ela não está igualada a ninguém. Então, ela não é uma equação. Segundo, se eu igualar ela, então, vamos supor que eu pegue aqui e iguale ela a zero. Virou uma equação? Virou. Agora sim é uma equação. Dá para resolver? A resposta é sim. Você resolve. Só que você não tem uma precisão nela. Por quê? Eu tenho aqui 3 variáveis, 1, 2, 3, certo? E uma equação só. Então, uma equação com 3 variáveis, na prática, ela tem infinitas soluções. Quanto mais variáveis, mais soluções tem. Não necessariamente, não necessariamente. Quando você fala infinito, significa, né, que são infinitas, independente de ter... Se você tiver 2 variáveis só e uma equação, já tem infinitas soluções. Uhum. Entendeu? Então, especificamente, essa equação aqui, ó, dessa maneira, não é uma equação. Igualando a zero ou a qualquer outra coisa, vai ser uma equação, só que aqui eu tenho infinitas soluções. Vai ter uma etapa desse curso nosso aí, onde a gente vai trabalhar com matrizes. Quando eu trabalhar com matriz, vai ter lá sistemas de equações lineares. Então, isso aqui é uma equação linear. Se eu tivesse, em vez de 3 equações dessa, aí sim daria para resolver. Tendo solução, dá para resolver. Porque assim, eu acho que isolado assim, esse dá para tem resolução, eu acho que tem, mas eu nem saberia por onde começar, Não, sem ser uma equação, entende? Se ele não fosse uma equação. Essa aqui mesmo? Essa mesmo. Na verdade, ele tá o x, o y e o z, eles estão sobre o 3. Não, tudo bem, isso aí vai ser independente, poderia até ser tudo sobre 3, mas se não tiver igualado a ninguém, não é uma equação, é uma expressão matemática, mas não uma equação. Por exemplo, só para te convencer do que eu estou falando, você pode pegar, por exemplo, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, é uma solução, porque 0 mais 0 mais 0 dá 0. Quer uma outra solução?
Pega x igual a 1, pega y igual a menos 1 e pega z igual a 0. 1 menos 1 mais 0 é 0. Tem uma outra solução. Aí, fazendo dessa maneira aqui, eu consigo fazer infinitas, quantas eu quiser. Por quê? Porque é uma equação só com 3 variáveis. Bom, vamos seguir então, pessoal. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Fiquem sempre à vontade para poder interagir. Aqui eu acabei não fazendo, mas se eu fizesse o teste nessa conta aqui, eu acho que convém fazer o teste para convencer. Eu só vou dar um traço aqui só para deixar bem claro que essa parte que não faz parte desse exercício aqui específico. Se eu pegar, por exemplo, esse 3 e substituir aqui em cima, você vai perceber que vai dar os dois lados vão bater. Quer ver? Fica 3, que multiplica 3 mais 1, mais 2 que multiplica 3, desculpa, 2 vezes 3, menos 3, igual a 5 que multiplica 3 menos 1, mais 8. Lembre que para ser solução, os dois lados têm que dar o mesmo número. Então, seguindo aquele padrão, primeiramente fazendo o parênteses para depois fazer a conta que estiver do lado de fora. Então, por exemplo, 3 mais 1 dá 4. 4 vezes 3 é 12. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 5 é 10. Então, de fato, 12 com 6 dá 18, igual a 18. A conta fecha, pessoal. Então, lembrando, esse teste aqui é só para garantir, mas ele não é fundamental. Se você resolver corretamente, o teste é irrelevante. Vamos seguir aqui então, pessoal. Igual eu falei para vocês, se você der um clique aqui, tá impresso aqui no slide, tá todas essas contas que eu estou fazendo. Para não ter que copiar, né, aquela coisa toda, eu já deixei logo impresso aqui no slide. Vamos seguir então, pessoal. Eu espero que os cachorros não estejam atrapalhando vocês e vamos seguir. A próxima conta é essa conta aqui, ó. Ela ainda é um pouco mais rebuscada do que a conta anterior. Vamos lá, então. Questão 3 agora, exemplo 3. Aqui eu tenho x mais 1 sobre 3, mais 3 vezes x menos 1 sobre 2, igual a 2x mais 1 sobre 4, menos 37 sobre 12. Como resolver uma continha dessa, então? Deixa eu ver que tem alguma coisa no chat aqui. Tranquilo, sem problema. Tá bom? Vamos continuar então, pessoal. A conta aqui é o seguinte. Como é que eu vou proceder, então, nessa etapa aqui? O primeiro passo aqui, gente, é nós pegarmos e tirarmos o MMC. Porque aqui está sobre 3, aqui está sobre 2, 4 e 12. Então, eu vou tirar o MMC, lembrando que o MMC é o número que dá para dividir pelo 3, pelo 2, pelo 4 e pelo 12 ao mesmo tempo. Para depois calcular, então, a continha aqui, ver quanto que dá. Então, vou colocar tudo isso sobre 12. E como é que eu procedo? Eu pego esse número, eu divido e multiplico pelo de cima. Então, por exemplo, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x é 4x. 4 vezes 1 vai dar 4. Perceba que o número que deu aqui na divisão tem que multiplicar os dois elementos aqui de cima, tanto o x quanto o 1. Tá? Agora o restante é análogo. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E 6 que multiplica menos 1 é menos 6. Ó, 12 por 2, 6. Vezes 3, 18. Vezes menos 1, menos 6. Igual 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2
dá 6x, 3 vezes 1 dá 3. E 12 por 12 vai dar 1. O que multiplica 37 é ele próprio. Feito isso, eu posso cortar o denominador. Tá? Sempre que eu utilizar, sempre que numa equação, tá? Tem que ser numa equação. Eu tirar o MC de todas as partes, eu posso pegar e cortar o denominador depois. Desde que eu tire de todos os elementos, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. Tranquilo, pessoal, isso aqui? Agora o resto é igual às contas anteriores, quer ver? Primeiramente, para juntar o que é x aqui, ó, dá para juntar o 4 com 18, que dá um 22 aqui. Dá para trazer esse 6x para cá, que ele fica negativo. Ó, 3 menos 37 dá menos 34. Por sua vez aqui, se eu juntar 4 menos 6, vou jogar aqui por cima, 4 menos 6 é menos 2. Quando eu trouxer para cá, vai ficar então mais 2. 4 menos 6 é menos 2, vem para cá, fica mais 2. Por sua vez agora, gente, ó, 22 menos 6 vai dar, no caso, 16. 34 negativo mais 2 dá menos 32. Logo, essa continha aqui vai dar um valor exato, no entanto, negativo. Menos 32 por 16 dá menos 2, então. Dá isso aqui, então, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Não? Bom, vamos lá. Então, foi feita essa continha aqui, e aqui tem a solução dela, x igual a menos 2. Agora, a gente vai passar para uma próxima etapa, que é o seguinte, quer ver? A gente vai resolver problemas utilizando equações do primeiro grau. Eu até ampliei aqui para a gente fazer uma leitura, e depois da leitura eu vou resolver. Ou seja, o intuito aqui, agora, é utilizar as equações do primeiro grau para a gente conseguir resolver problemas envolvendo essas equações. Pessoal, a minha internet já deu uma pane aqui, mas ela já voltou, acredito eu, né? Vocês estão me ouvindo normal aí? Eu estou ouvindo, só não estou vendo. Estou vendo, né? Não, tranquilo, então. Deixa eu compartilhar de novo aqui para a gente poder seguir. Então, eu dei uma pequena pane aqui, mas já voltou ao normal. Vocês estão vendo agora o meu slide aí? Sim, pessoal, consegue ver o slide? Sim. Então, vamos pegar e tocar para frente. Bom, essa conta aqui, gente, ela é o seguinte, ó. Ela fala assim, resolvendo problemas utilizando equações do primeiro grau. Eu já fui direto ao ponto, eu não quis contextualizar demais, não. Eu preferi pegar um exemplo e resolver o exemplo com vocês. Ele fala assim, o dobro da quantia que Jair possui, adicionada a 180, resulta em R$ 660. A pergunta é, quanto Jair possui? Deixa eu fazer uma conta com vocês aqui. Aqui, quer ver? Vamos lá. Nós temos, então, aqui um problema, né? E o intuito da gente é utilizar aqui as equações do primeiro grau para resolver esse tipo de problema. Então, o primeiro passo é você tentar modelar a sua conta a partir das equações. Então, por exemplo, ó, o dobro da quantia que Jair possui. Primeiramente, eu não sei quanto que o Jair possui. Então, vamos supor que o Jair possui X. O Jair possui X. Aí fala assim, se eu pegar o dobro da quantia que ele possui, então eu posso pegar, se eu tenho X, o que é o dobro de X? É 2X. Dobrei. Adicionado a 180. O que é adicionado? Mais 180. Vai ser igual a 660. Então, é tentar pegar e seguir assim, literalmente o que diz o texto
e tentar interpretar o texto utilizando uma equação. Essa equação aqui interpreta o que o texto diz. O dobro do que já ele possui, que eu não sei quanto que ele possui, mais 180, adicionado a 180, é igual a 660. Uma vez que você monta a equação assim, agora é só pegar e resolver para saber quanto que ele possui, que é a pergunta que o exercício faz. 2x igual a 660 menos 180, né? 240. Desculpa? Bom, x é igual a 240. Eu tenho que fazer ainda, aguenta aí. Concordo com você, vai dar 2x igual a 480. Aí fica x igual a 480 dividido por 2, que dá, então, de fato, 240. Aí você vai falar assim, professor, eu consigo resolver isso aqui de cabeça, fazendo umas continhas pela lógica. É verdade. Só que esse caso aqui foi um caso mais elementar. Tem casos bem mais complexos, que aí sim as equações vêm a calhar. Aqui tudo bem que dá para fazer direto, você pensando um pouco, você faz, só que casos complexos também você consegue modelar a partir de equações, e elas ajudam bastante. Se você quiser fazer um testezinho, aquele teste básico, né? Teste. Só para mostrar que de fato funciona. Ó, 2 vezes 240 mais 180 dá os 660. Só fazer aqui na calculadora, ó, 2 vezes 240 mais 180, tá aí o valor, R$660. É o que ele possui. E está escrito aí, 240, certinho. Vamos passar para o próximo. Número 5 agora. O número 5, deixa eu novamente ampliar aqui. Opa, não é para mostrar, não. O número 5 fala assim, tirando 7 anos da metade da idade do Clóvis, obtemos a idade da Roberta, que tem 13 anos. Qual é a idade do Clóvis? Então, pessoal, vamos lá. Lembrando sempre que esse Clóvis e o Jair são todas pessoas hipotéticas, obviamente. Então, tirando 7 anos da metade da idade do Clóvis. Vamos supor que o Clóvis, que eu não conheço, ele tenha X anos, é a idade dele. Se eu tenho X, qual que é a metade de X? X sobre 2. Espera aí que vocês não estão vendo o que eu estou fazendo. Agora sim. Temos aqui o Clóvis, que tem acento. Pegando assim a idade dele, dividindo por 2 e tirando 7 anos, vai dar a idade da Roberta aí, que são 13 anos. Entenderam a montagem aqui, pessoal? Olha, não sei quantos anos o Clóvis tem. Tem X. Aí pega o X dividido por 2, menos 7, igual a 13. Por que X por 2? Que eu pego a metade da idade dele aqui e tiro 7 anos, que dá a idade da Roberta, que é 13. Aí, uma vez montada a equação aqui, fica fácil agora. X sobre 2 fica 13 mais 7. 13 mais 7 é 20. 2 vezes 20 vai dar, então, 40. Logo, nosso amigo Clóvis, ele tem 40 anos. Legal, pessoal? Tranquilo aí, todo mundo? Ele volta para o que está, o 2 que está sobre o x, ele volta para o outro lado multiplicando, não é? Isso. Eu acabei fazendo direto, assim, ficou no automático, não comentei, correto. Aqui, na verdade, eu uso proporção. 1 vezes x dá x, 2 vezes 20 é 40. Exatamente isso. Eu usei a operação inversa, de dividir por 2 e que vai do outro lado a multiplicar pelo 2. Por um segundo eu troquei, eu achei que dividia de novo, aí eu lembrei desse Não, fato. porque, na verdade, é só pensar que sempre é a operação inversa. Se aqui divide por 2, ele vai para lá multiplicando. Uhum. Professor, uma coisa que, tipo assim, eu acabei não anotando esse detalhe porque eu me perdi. Tipo, você falou que tem que ter equação para, tipo assim, o igual para ser considerado uma equação. Qual o nome do, tipo assim, só a expressão x sobre 2, assim, sozinho, assim, qual o nome dado a isso? É só expressão? Você pode pegar e chamar, no caso, de expressão algébrica.
ou monômio. Ok. É uma expressão algébrica, né? Ou monômio, tanto faz, tá bom? Ok, Aí, se entendi. você tiver dois termos, vai ser, no caso, um binômio, x mais y. É uma expressão algébrica, um polinômio, enfim. Basicamente é isso. Ok, obrigado. Nada. Aí está feito aqui. O Clóvis é um rapaz, um jovem senhor de 40 anos. Vamos lá, exemplo 6. O exemplo 6, deixa eu maximizar isso aqui de novo. Ele fala assim, olha. André afirmou que o quádruplo do número de suas figurinhas é igual a metade do número de figurinhas que ele possui mais 17. Quantas figurinhas André possui, né? Quantas figurinhas tem André? Então, vamos supor o seguinte, pessoal. Vou diminuir aqui, já fiz a leitura. E vou seguir literalmente o que está escrito aqui no slide. Então, para a gente conseguir resolver o problema. Então, vamos lá. Eu não sei quantas figuras o André possui. Eu só sei o seguinte, que se eu pegar o quádruplo da quantidade, ó, André afirmou que o quádruplo do número de figurinhas é igual a metade do número de figurinhas que ele possui mais 17. Então, quantas figuras que ele possui? Então, vamos supor que o André possui X figurinhas. Então, o André possui X figurinhas. O que acontece? Se você pegar o quádruplo, é multiplicar por 4. Quádruplo é multiplicar por 4. Isso aqui vai ser igual a metade do que ele possui. Metade dividido por 2 mais 17. Então, está montado aqui, ó. O quádruplo, vamos seguir, só vamos fazer uma releitura para ver se realmente confere. Ó. André afirmou que o quádruplo do número de suas figurinhas é igual a metade do número de figurinhas que ele possui, mais 17. Está correto, então, a montagem. Quando fala o quádruplo, multiplicar por 4. O quíntuplo, multiplicar por 5. A metade, dividir por 2. A terça parte, divide por 3. E assim você vai, por analogia, fazendo as montagens das expressões assim. Lembrando que todas elas são equações, porque é igualzinho aqui. Bom, para resolver isso aqui, a maneira que eu vou fazer não é única, mas é a que eu vou utilizar agora, que eu vou tirar primeiramente o MMC, que nós sabemos que significa mínimo múltiplo comum. E nesse caso aqui vai ser o 2. Aí vamos lá. Lembra que nesse caso aqui também, pessoal, o que acontece? Esse 4 aqui está intrínseco, que ele está sobre 1. Sempre que não tiver denominador, fica intrínseco, que o denominador é 1. Vamos lá. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4 é 8. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes x é x. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 17 é 34. Aí teremos aqui o seguinte, pessoal. Jogando esse x para cá, vai ficar 7x. Dá para cortar o denominador. Aqui vai dar 34. Consequentemente, vai dar 7x igual a 34. Né, subtraindo. Logo, o x vai ser 34 sobre 7. Tem duas possibilidades. Ou a conta não faz o menor sentido, porque figurinhas tem que ser um número inteiro, ou eu fiz a conta errada. O problema deu errado. Mas eu acho que a ideia aqui é mostrar que esse tipo de problema aqui, nesse caso, não faz sentido. Porque se você trabalha com figurinhas, ou você tem uma figurinha, você tem duas figurinhas, você não pode ter uma figurinha e meia. Né? Então, 34,7 figurinhas não faz muito sentido esse valor aqui. Então, logo, esse problema aqui não vai ter solução, ou eu fiz o problema errado. Deixa eu conferir aqui na minha resposta. Ah, exatamente. Ó. Nesse caso aqui, o problema não tem solução, porque 34 sobre 7 não pode ser usado para medir figurinhas. Tá? Então, como x é igual a 34 sobre 7, o problema, a equação tem solução. O problema não tem solução.
não tem solução. Algumas coisas não dão para dividir, né? Por exemplo, figurinhas. Vou continuar valendo. Legal, pessoal? Tranquilo? Entender a lógica aí? Vamos passar para o próximo aqui. Mais um problema. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Fábio e Laís escolheram 162 laranjas e querem reparti-las de modo que Laís fique com 10 a mais que Fábio. Quantas laranjas devem receber cada um? A matemática tem algumas coisas engraçadas, né? Só na matemática você tem duas pessoas que vão lá e colhem 162 laranjas, quando pode colher talvez só 2 ou 3 cada um, que é o suficiente para o dia, ou umas 10 para a semana. Brincadeiras à parte, nós temos aqui, então tem o Fábio e a Laís, escolheram juntas 162 laranjas e querem repartir de modo que Laís fique com 10 a mais do que Fábio. Quantas laranjas vai receber cada um? Vamos lá então, pessoal. Então lembra que a Laís vai ficar com 10 a mais que Fábio. Então o que acontece? Vamos supor que o Fábio ele fique com X laranjas. Se a Laís vai receber 10 a mais, então a Laís vai ter o X que o Fábio tinha, mais 10. E a pergunta é assim, eu sei que os dois juntos, né, colheram 162. Então eu coloco aqui X mais 10. Ou seja, o que o Fábio vai ficar mais o que a Laís vai ficar, vai ter que ser igual ao total, que é 162 laranjas. X mais X dá 2x. 162, joga o 10 para cá e subtrai, né? A gente sempre usa a operação inversa. 162 dividido por 10 vai dar 152. Aí passo 2 dividindo, 152 dividido por 2 vai dar, no caso, 76 laranjas. Então, 76 é o valor, é o resultado da equação. Então, nesse caso aqui, o Fábio fica com quantos? 76 o Fábio e a Laís vai ficar, no caso, com 86. Somando 76 com 86, dá os 162, que é o total de laranja que os dois conseguiram colher. Legal, pessoal? Tranquilo aí? Vamos lá. Qualquer coisa é só perguntar. Vamos passar para o próximo exemplo, então. Aqui está feito também aqui no slide, ó, certinho, 76 e 86. Vamos pegar o 8º exemplo. Lembra que esse curso aqui é de matemática básica, então tem uns exemplos assim que são mais simples mesmo. O intuito é esse. Leitura básica. Há 46 bolinhas de gude para serem repartidas entre Raul, Arthur e Fernanda. Raul deve receber 3 bolinhas a mais do que Arthur e Arthur 2 bolinhas a mais do que Fernanda. Quantas bolinhas deve receber cada um? Vamos lá, então. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Tem que tentar, como eu sempre falo, seguir literalmente o que diz o texto aqui. Então, ele fala para a gente que temos três pessoas aí, né? Tem o Raul, tem o Arthur e tem a Fernanda. Aí, o que acontece? Tem 46 bolinhas no total para dividir. Ele fala que o Raul deve receber 3 bolinhas a mais do que o Arthur. E o Arthur, 2 bolinhas a mais do que a Fernanda. Essa maneira que eu vou fazer aqui não é única. Eu vou supor que a Fernanda fique com X. Se a Fernanda fica com X, como o Arthur vai receber 2 bolinhas a mais, eu vou colocar um X mais 2 aqui. Agora, eu sei que o Raul vai receber 3 bolinhas a mais do que o Arthur. Então, o Raul vai receber X mais 2, que é o que o Arthur recebe, mais 3. Então, dá um total de X mais 5. E esses 3 totais somados, esse aqui e esse aqui, tem que dar o total de bolinhas a serem repartidas, que são 46 bolinhas.
Então, temos aqui o seguinte, ó. X mais x mais 2 mais x mais 5 é igual a 46. Somando aqui, x com x com x, 3x. 2 mais 5 é 7. E quando eu trouxer para o segundo membro, até dei uma atropelada aqui, vai trocar o sinal, ó. Somando esses dois aqui vai dar 7. Trazendo aqui para o segundo membro, troca o sinal. Aí temos, gente, ó, 3x menos 7 mais 46 dá o quê? 39, não é isso? Menos 7 mais 46 é 39. Logo, 3 vai passar dividindo aqui. Então dá 13. Significa, então, que a Fernanda vai ficar com 13, bolinhas de gude. O Arthur, 13 mais 2, 15. E o Raul vai ficar com 13 mais 5, que dá, então, 18. Se eu somar 18 com 15 com 13, tem que dar o total, que são 46. É 18. Mais 15 mais 13. 46, como era previsto. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer alguma ponderação? Está tranquilo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se foi feito aqui. Foi, e aí está certinho, ó. Próxima questão aqui, próximo exemplo. Ele fala assim, obter dois números inteiros consecutivos cuja soma é 57. Você tem dois números inteiros e consecutivos que dá 57. Então, vamos lá. Pessoal, se você tem dois números, por exemplo, suponha que o primeiro número seja o x. Se o outro número é consecutivo de x, então o segundo número vai ser quem? Vai ser o x mais 1. Como são números consecutivos, se o primeiro é x, o segundo vai ter que ser x mais 1. E ele fala que a soma desses dois números consecutivos aqui tem que dar um total de 57. Então, a gente cai nessa equaçãozinha básica aqui, ó. X mais x, 2x, 57 menos 1, que dá, então, 28. Logo, o primeiro número aqui vai ser 28, e o segundo número aqui vai ser 28 mais 1, que vai dar, então, 29. Se eu somar 29 com 28, dá o 57. Resolvido aqui do lado. Bom, vou começar a falar com vocês agora, então, pessoal, sobre equações do segundo grau. Essa primeira parte foi do primeiro grau, vamos falar um pouquinho sobre equações do segundo grau. Eu também fiz um apanhado geral assim, tá? Com bastante exemplos também. Vamos lá. Chama-se equação do segundo grau na incógnita x, toda equação pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é um número diferente de zero. Para ser uma equação do segundo grau, o a nunca pode ser zero, o b e o c podem. Então, aqui, ó, os números a, b e c são chamados coeficientes e x é incógnita. Por exemplo, aqui nesse exemplo que nós temos aqui, nós temos que o número A, o A nosso é o 2, tá? O B é o 23 e o C é o 39. É o que nós temos aqui. Valor de A, de B e de C. Tá aqui, então. Tranquilo? Resolvendo a equação do segundo grau. Nós já vimos, pessoal, que quando você fala em resolver uma equação, é achar as raízes ou solução. Aí está aqui, ó. Um número é uma raiz de uma equação quando, colocado no lugar da incógnita, a equação se transforma em uma sentença verdadeira.
é aquilo que eu falei, os dois lados têm que dar a mesma coisa para ser solução de uma equação. Se não der a mesma coisa, não vai ser solução. Bom, vamos lá então. Continuando. Agora, por exemplo, na equação 3x² mais 4x mais 1 igual a 0, trocando o x por menos 1, a gente tem aqui, deixa eu fazer essa conta que eu acho que é mais interessante. Quer ver? Se, por exemplo, aqui, gente, eu tiver aqui, né? Eu tenho 3, acabei que não colocando o número do exemplo. 3x² mais 4x mais 1 igual a 0. Se eu pego, por exemplo, o x igual a menos 1 para substituir, vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1 e mais 1 aqui. Resolvendo a continha, menos 1 ao quadrado é 1, porque todo número elevado ao quadrado fica positivo. 1 vezes 3 é 3. Menos 4 mais 1. Logo, essa conta dá 0. Então, perceba que o primeiro lado aqui, o primeiro membro, deu 0, o segundo também. Logo, eu tenho a forma 0 sobre 0. Então, de fato, x igual a menos 1 é raiz dessa equação. Muito bem. Qualquer coisa é só perguntar, pessoal. Aqui a gente vai ter essa velha e boa fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Eu não vou entrar em detalhes, que não é o foco desse nosso mini curso aqui, mas isso aqui dá para deduzir ela em detalhes, né? Essa fórmula aqui não é que alguém teve uma epifania é revelação, tá? Isso aqui não é epifania, não. Isso aqui a gente consegue deduzir rigorosamente por que ela é assim. Então, dá para a gente poder deduzir. Não vamos fazer isso aqui porque não é o nosso foco desse curso aqui. Então, essa é a forma de Bhaskara, onde ele fala que x, né, é igual a menos b, menos mais raiz de delta, que está explicando o que é o delta aqui na sequência, sobre 2a. E essa fórmula aí permite a gente pegar e resolver uma equação do segundo grau. Tá? É o que permite a gente resolver uma equação do segundo grau de maneira fácil. Se você resolver por outros meios, que existe como, obviamente, não é tão fácil quanto isso aqui. Aqui é quase como se fosse uma receita, que funciona perfeitamente, uma ferramenta mesmo para resolver um problema. Mais fácil que isso aqui é só utilizando programas de computador. E aqui eu fiz uma ponderação aqui embaixo que é bem interessante. Lembrando que esse curso é um curso básico, por isso que eu estou repetindo isso insistentemente, que é o seguinte: se o delta, que é esse camarada aqui, essa letrinha grega aqui, for menor que 0, a equação não tem raízes reais. Então, nem toda equação do segundo grau ela vai ter raízes reais. Se o delta for menor que 0, a equação não tem raízes reais. Primeira ponderação. Se ele for igual a 0, a equação admite um único número real como raiz, ou uma raiz, ou duas raízes reais iguais. Então, quer dizer, se o delta for 0, você vai ter uma raiz dupla. Você pode chamar raízes reais iguais ou raiz dupla. Quer dizer que é uma raiz que vale duas vezes. Difícil escrever dupla dessa maneira aqui. O bom é que escrevendo com essa caneta aqui no slide, minha letra não é diferente da letra que eu escrevo aqui no caderno. Impressionante. Aqui, se o delta for maior do que 0, então, a equação, então, de fato, tem duas raízes reais distintas. Tá? Então, está aqui. Delta menor que 0 não tem raiz real. Delta igual a 0, raízes reais é iguais, ou raiz dupla, ou uma raiz real só, se preferir. E delta maior do que 0, você acaba tendo duas raízes reais e distintas. Temos aqui, então, o primeiro exemplo para a gente resolver. A ideia é pegar essa equação aí e resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, que é o que nós vamos fazer agora. Vou compartilhar de novo a webcam com vocês. Então, vamos lá, deixa eu novamente aqui. Aqui é o seguinte, pessoal, vamos lá. Nós estamos nesse exemplo 10 aqui. Eu tenho aqui um 2x² mais 23x menos 39 igual a 0.
Nessa conjuntura aqui, o que acontece é que o nosso A vale 2, o nosso B vale 23 e o nosso C é menos 39. Para resolver isso aqui de maneira mais fácil, né, que eu expliquei para vocês, eu posso lançar mão da fórmula de Bhaskara, que é isso aqui. Então, teremos, ó, 23 ao quadrado, 4 vezes 2 vezes menos 39. 23 ao quadrado, eu não sei quanto que é, mas eu posso pedir aqui a calculadora, ela faz para a gente. 529. Menos 4 vezes 2, que dá 8, fica 8 vezes 39, que dá 312, menos com menos mais. Logo, somando esses dois valores aqui, vai dar 841. Vai ficar x igual a segunda parte da fórmula, essa aqui, menos b, menos mais raiz de delta sobre 2a. Então, fica menos 23, mais ou menos raiz de 841 sobre 2 vezes o nosso A, que é 2. Muito bem. O 841, muito embora pareça um número esquisito, mas ele tem raiz quadrada exata, tá? 841 raiz quadrada dele, ele dá 29, olha que legal, dá 29 sobre 4. Então, teremos duas possíveis soluções aqui. X' menos 23 mais 29 sobre 4 é uma solução. E o x duas linhas, menos 23 menos 29, também sobre 4. Se eu fizer a continha aqui, gente, ó, menos 23 mais 29 vai dar 4, vai dar 6, né? 6 dividido por 4 simplificando, é 3 meios. Já aqui eu vou ter o seguinte, ó, menos 23 menos 29 aqui dá menos, quanto? 23 mais 29 vai dar 52. Se eu pegar 52 negativo, dividir por 4 aqui, dá 13. Então, as soluções aqui são 3 sobre 2 e 13. São as duas soluções da equação aqui. Se tudo correr bem, é o que nós temos aqui. Uau! Exatamente a mesma coisa. Aí, gente, o que eu fiz agora na sequência foi tentar buscar algumas variações. Por exemplo, essa aqui eu vou pular, essa aqui está muito simples. Igual a anterior, vou acabar pulando. Essa aqui eu acho que ela dá um valor interessante. Deixa eu fazer essa com vocês aqui, quer ver? Ela parece simples, de fato é, mas ela tem um detalhezinho a mais. Ó, deixa eu só escrever ela aqui no meu caderno. É o exemplo 12, tá? X ao quadrado menos 9x e mais 19 igual a 0. Deixa eu diminuir aqui de novo o slide. Tá aqui. Primeiramente, calculo delta. Então, fica menos 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 19. Se você pegar o menos 9 e elevar ao quadrado, vai dar 81. Ok. Se você pegar 4 vezes 1 vezes 19, ele dá 76.
Logo, 81 menos 76 é 5. 5, obviamente, não tem raiz quadrada exata, o que não significa que a conta não vai ter solução, só não vai ser uma solução inteira, uma solução racional. Vai ser uma solução irracional. Então, vou trabalhar com o próprio 5 assim mesmo. Vou pegar a segunda parte aqui, gente. É x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, fica esse menos com esse menos aqui vai dar 9, mais ou menos o delta nosso é 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Em suma, eu acabo tendo duas respostas aqui irracionais. A primeira resposta é essa, o x'. 9 mais raiz de 5 sobre 2. E o x duas linhas aqui, 9 menos raiz de 5 aqui, também sobre 2. Aí, ou eu deixo a conta assim, então, possibilidade, ou eu peço uma ajuda aqui ao Cássio, né, que é a calculadora da marca Cássio, e termino a continha. Tipo, 9 mais raiz de 5, dá esse número aí, dividido por 2, dá aproximadamente 5,62, aproximando para cima. Tá? E do lado de cá, ó, x duas linhas, vai dar 9 menos raiz de 5. Que deu esse número aí, dividido por 2, então dá aproximadamente 3,81. Então, não é porque o delta não tem raiz quadrada exata que a equação não vai ter solução. Vai ter uma solução que não vai ser exata, apenas isso. Eu deixo em forma de números decimais mesmo, não tem nada de errado com isso. Se eu pegar esse número aqui, gente, substituir aqui, ele não vai dar exatamente zero, porque ele é aproximado, só que ele dá um valor muito próximo de zero. Então, como você acaba tendo uma raiz aproximada aqui, consequentemente, se eu substituir aqui, ele vai dar aproximadamente zero também. Não é exato, mas é aproximado e satisfaz. Vamos fazer um teste que eu acho que é interessante, só para demonstrar o que eu falei. Quer ver? Vou fazer aqui no rodapé do caderno. Teste. Vamos pegar, por exemplo, essa raiz aqui. Se eu colocar 5,62 ao quadrado, 9 que multiplica 5,62, mais 19, e efetuar essa continha, ó, 5,62 ao quadrado, estou fazendo aqui na calculadora, menos 9 que multiplica 5,62, mais 19. Essa conta deu aproximadamente 0,0044, que de fato, se eu for arredondar com duas casas decimais, dá aproximadamente zero, então. Então, está coerente. Valores aproximados dá aproximadamente zero. Então, não tem nenhuma incoerência aqui, não. Legal, pessoal? Tranquilo aí? Aqui o livro, né? Sim, professor. Sim, beleza. Aqui o livro, né, que eu estou usando como parâmetro, que eu usei como parâmetro para fazer essa aula, e deixo em forma de raiz mesmo, então fica a critério de vocês. Ou colocar em forma de número decimal, ou colocar em forma de raiz. A título de curiosidade, se você for eventualmente fazer um concurso, alguma coisa assim, em geral está sempre em forma de raiz a resposta. É natural fazer isso, é convenção fazer dessa maneira. Dito isso, vamos pegar o próximo aqui. Deixa eu usar Cássio no concurso, que vai me pegar é a raiz. Esse é o problema. Tipo assim, eita, começou raiz de 5 aí. Tem uma história que isso é certo. 1 minuto a história, vou demorar para contar. Eu fiz um concurso público uma vez que podia usar calculadora. Só que eu não li o edital todo e não levei calculadora. Ainda assim eu consegui ser aprovado e tal. Mas tem concurso que permite usar calculadora sim. E tem concurso que não permite, depende do edital. Então a minha sugestão
falo por experiência própria, ler o edital. Enfim, vamos lá. Se bobear, leva a calculadora sempre. E, às vezes, quando eles dão uma sacolinha para você colocar o celular em alguns lugares. Isso, Para você não mexer. E aí, se você não puder usar a calculadora, você só põe na sacola. Se puder, você já está com ela. É uma opção, não, sem dúvida. Mas eu lembro que assim, eu podia usar no dia lá, acabei que eu não tinha calculador, não usei, ainda assim passei em primeiro, na época. Foi uma boa prova, foi um bom dia. Dito isso, pessoal, só rememorando aqui as minhas histórias, deixa eu continuar e fazer essa conta aqui. Não vou devagar mais, eu prometo. Aqui fica assim, 1 sobre 4, x à quarta, desculpa, 1 sobre 4, x ao quadrado, 1 sobre 3x e mais 1 sobre 12. Essa conta aqui é o seguinte, primeiramente eu vou tirar o mínimo, né, que vai ser no caso 12. Aqui teremos 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 é 3. 3x ao quadrado. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1 vai dar 4. 12 por 12 dá 1. 1 vezes 1 dá o mesmo. Aqui está sobre 1. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 0 é 0. Dá para cortar esse 12 aqui. Então, lembrando, o primeiro passo foi tirar o MMC. Depois que eu tiro o MMC, eu posso agora pegar e cortar efetivamente o denominador. E agora a conta flui. Vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 1. Logo que vai dar 12. Opa, desculpa, gente. Aqui vai dar 16 menos 12. E dá então 4 aqui. Então temos x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Aqui vai dar o seguinte, ó, como aqui tem um menos, pessoal, e aqui tem um 4, então eu posso colocar menos 4. Mais ou menos raiz de 4 aqui, sobre 2 vezes o nosso a, que nesse caso vale 3. Deixa eu ver aqui, ó. Lembrando, só para deixar bem claro, esse camarada aqui é o a, esse 3, esse outro camarada aqui é o b e esse outro camarada aqui é o c. Isso. Travou, professor? Não, tá certinho. Só estou conferindo se eu não fiz nada errado aqui. Aqui dá um 2 sobre 6. Vamos lá, gente, finalizando, hein? X'. Se eu somar menos 4 menos 2 dá menos 6. Dividido por 6, isso aqui vai dar menos 1. E aqui x duas linhas. Se eu somar menos 4 mais 2 dá menos 2. Isso. Dividido por 6 vai dar para simplificar. Dá menos 1 sobre 3, então. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tive que fazer o quê? Tirar o MMC, para depois, né, desenvolvendo aqui nos desdobramentos da conta, chegar nas soluções, que é menos 1 e menos 1 sobre 3. E confere aqui com o nosso slide também. Que coisa boa, legal quando a conta confere. Uma coisa que eu não entendi, o x uma linha e x duas linhas é a resposta, por assim dizer? Sim, são as Assim, soluções. se eu quero... Ah, tá, são duas soluções. São duas soluções que a equação do segundo grau, como essa aqui é do segundo grau, ela pode não ter soluções, pode ter uma só ou pode ter duas. Nesse caso, essa aqui teve duas soluções. Então, de fato, se você pegar, por exemplo, aqui, no lugar do x, colocar o menos 1, a conta vai dar 0 aqui. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Pega menos 1, eleva ao quadrado e divide por 4. Né? Mais. Aí pega, no caso, menos 1, porque esse menos colocando aqui, como aqui é mais, fica menos. Então, menos 1 dividido por 3. Mais 1 dividido por 12, que é o último valor aí, ó, dá 0.
Se eu fizer com 1/3, também dá 0, quer ver? Com menos 1/3. Coloca menos 1 dividido por 3, elevado ao quadrado assim. E divide por 4, porque está dividido por 4 aqui. Mais, aí vou colocar aqui, menos 1 dividido por 3, dividido novamente pelo 3 aqui, que tem um 3 aqui embaixo. Mais 1 dividido por 12, dá 0 do mesmo jeito. Correto. Então, é como se eu colocasse, por exemplo, a resposta em dois conjuntos, tipo quando a gente aprendeu sobre conjuntos, a resposta do x está entre menos 1 e menos 1, 3, não é? Não, mas na verdade seria assim, o conjunto teria apenas o menos 1 e o o menos 3. 3. Ah, é por causa que a gente geralmente tem a cabeça, eu sei que a gente estuda isso no ensino médio, mas a gente acaba esquecendo. A gente tem na cabeça que o x é só um valor só, a solução é uma coisa só, uma coisa tipo única, acabou, é só aquilo. Tipo assim, ou é 1, ou é menos 1, ou é menos 3, menos 1 sobre 3. Mas não, aí são duas respostas. Dependendo do problema que você está inserido, se fosse um problema, aí poderia tentar selecionar as equações, selecionar os valores. Mas como aqui não é um problema, é só uma equação, as duas são soluções. Ah, entendi, obrigada. Soluções por nada. Só a título de curiosidade, se você tiver uma equação do primeiro grau, vai ter apenas uma única solução. Se for do segundo grau, pode ter 0, 1 ou 2. Se for do terceiro grau, pode ter 1, 2 ou 3, dependendo do caso. E assim vai. A coisa evolui bastante. Tá? Soluções reais, deixando bem claro que a gente está no conjunto dos números reais. Pessoal, vamos lá então. Vamos fazer a próxima aqui. Tá, deixa eu fazer essa conta aí do porquê que eu passei ela. Parece que é fácil, mas eu acho que ela deve ter algum detalhezinho aqui. É o exemplo 14. E a conta aqui, no caso, é o 9y ao quadrado. A variável é irrelevante, tá? Pode ser x, pode ser y, pode ser a variável que você quiser inserir. O nome da variável é irrelevante. Muito bem, nós temos essa continha aqui para resolver. Aí, beleza. Vamos trabalhar primeiramente calcular o delta. Lembrando que o meu b aqui, né, o delta é b ao quadrado menos 4ac. O meu b é menos 24 ao quadrado, 4 vezes 9 vezes 16. Fazendo essa continha aqui, vai dar menos 24 elevado ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes 16. Dá zero. Essa conta aqui dá zero, então. Esse caso aqui do zero não tem nenhum problema, mas é o caso exatamente quando tem apenas uma solução real. A gente vai ver o porquê disso. Ou uma raiz dupla, se você preferir. É como se a raiz valesse duas vezes. Aqui está a fórmula. Ó. O nosso B é 24, né? Só colocar o nome aqui nos números. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais 24. Mais ou menos. Aqui, no caso, o nosso delta é zero. 2 vezes o A nosso, que vale 9, né? Então, temos, pega 24, se você pegar a raiz quadrada de zero, é zero. Então, você somar zero ou subtrair zero é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, pode ser ignorado. Porque é como se eu somasse ou subtraísse zero, que para efeito de soma e subtração é irrelevante. Então, vou colocar 24, vou ignorar o zero, 2 vezes 9 é 18. Não dá divisão exata, mas dá para simplificar por 6, que dá 4 sobre 3. Então, nesse caso aqui, tem apenas uma única solução. É como se o x' e o x duas linhas fossem iguais. E por que isso acontece? Porque o delta foi zero. Só acontece quando o delta é zero. Legal, pessoal? Aí, todo mundo conseguiram entender? Aqui está fazendo, aqui está o exemplozinho.
Vale a pena fazer esse 15 também, que tem uns detalhezinhos aí, tem umas nuances a mais. Deixa eu fazer esse 15. O exemplo 15, então, vai ser o seguinte, quer ver? Exemplo 15, ele pede para resolver o x mais 3 ao quadrado igual a 2x que multiplica x mais 7. Como é que eu resolvo uma conta dessa? Também é simples. Primeiro passo é desenvolver isso aqui. Se você rememorar o que foi visto numa aula, se eu não estou enganado, foi a segunda ou terceira aula, isso aqui, na verdade, é um produto notável. Foi na terceira aula que a gente viu isso. Então, é só pegar e resolver isso aqui como sendo um produto notável. Como é que resolve um produto notável? Vamos relembrar. Quadrado aqui do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x. 2x que multiplica 3, 6x. Mais o quadrado do segundo termo, que vai dar 9. 2x vezes x aqui, 2x ao quadrado. 2x que multiplica 7 vai dar 14x. Agora, o que eu faço aqui, gente, como é uma equação do segundo grau, eu vou trazer todo mundo para o primeiro membro para poder aplicar a fórmula de Bhaskara, já que é uma equação do primeiro grau. Então, vou colocar x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Vou colocar 6x menos 14x e mais 9, igual a zero. Aí teremos x ao quadrado menos 2x ao quadrado é menos x ao quadrado. 6 menos 14 vai dar, no caso, menos 8. Mais 9 igual a zero. Cheguei nessa equação aí, gente, já simplificada. Eu posso dar sequência aqui e resolver. No entanto, é comum, não é obrigado, mas é comum, já que o x ao quadrado é negativo, você pegar e multiplicar todo mundo por menos 1 para deixar o a positivo. É obrigado fazer isso? Não. É natural fazer? Sim. A maioria das pessoas, inclusive eu, fazem. Quando você multiplica por menos 1, vai ficar x ao quadrado positivo, 8x e menos 9. Então, a cara dela vira essa, mas essa equação e essa aqui de cima são equações equivalentes. Ambas denotam a mesma coisa.